Eu sou Marido Virges, mentora do curso Mundo Autista. Eu tenho a solução para ajudar o desenvolvimento do seu filho, do seu paciente, daquela pessoa que você muitas vezes não tem um laudo fechado, mas você vê algumas características do espectro autista. Então, esta semana estaremos juntos para levarmos mais informações, maiores conhecimentos. Isso é necessário para que a gente possa auxiliar e melhorar o desenvolvimento da criança do espectro autista. Veja alguns depoimentos de pais, de profissionais e professores que nos acompanham. E agora, logo no início do ano, comecei a assistir uma palestra sua. E como eu venho pesquisando sobre autismo, né, porque para mim é tudo muito novo ainda, eu comecei, né, fuçando todo nas redes, né, vários cursos. Mas pode ter certeza que a senhora deu aquele tchan. Justamente é a clareza que você passa. O teu modo de ensinar, ele, assim, não sei, você tem uma dinâmica maravilhosa. Obrigada. Justamente porque, professora, pode ter certeza. Eu venho fuçando vários cursos, eu venho participando de várias jornadas, entendeu? Certo. Mas quando chegou, é com a professora de Virgens. Nossa, que conteúdo maravilhoso. A maneira que a professora Maria, ela se expressa, os convidados dela, né, que ela traz, o assunto, o tema, que ela, sabe, tudo isso, nossa, foi maravilhoso aprender com a maneira que ela ensina, entendeu? A maneira única, ímpar que ela ensina, aquilo ali me cativou. Nossa, eu vou seguir essa página, eu vou aprender muito, vai ser muito edificante para mim. E está sendo. Eu indico muito, compartilho, porque os vídeos eu compartilho também no meu Instagram, né? Porque eu coloco em prática e parece mágica. É porque a didática dela, a maneira que ela nos ensina a colocarmos em prática aquilo ali, funciona. Com o meu neto, principalmente, que tem seletividade alimentar, está funcionando. Porque agora eu mostro o alimento para ele, como ela ensinou. Eu mostro, eu apresento, deixo tocar, né? Passa a língua, passa o dedo, cheira. Não comeu, mas pelo menos ele teve aquela intimidade com o alimento, aquilo ali que vai fazer com que ele, né, comece a conhecer os alimentos. Trago as figurinhas, é muito importante para o autista aprender também. Traz as figurinhas, mostra as figurinhas. Isso aqui, como ela falou, isso aqui é um tomate. Trazer para próximo de ti, quando tu fazendo as tuas atividades na cozinha, esse é o tomate, essa cebola. Vamos cortar, vamos ficar aqui com a avó, vem olhar com a vovó, olha só, quer um pedacinho, mesmo que ele não coma, mas é como ela sempre fala, oferece, mostra, faz a criança conhecer o alimento. Nesta parte, né, da seletividade alimentar está me ajudando muito, porque as outras também eu pesquiso bastante. Lorenzo é um autista que ele está desenvolvendo, graças a Deus ele está, porque a gente vai fazendo essas didáticas, essas coisas com ele, colocando em prática e está dando certo, ele está desenvolvendo, graças a Deus. Com muito amor, como ela, muito amor, muita paciência. Não é fácil, não é fácil, às vezes é cansativo. Tem dias que não, tem dias que ele está agitado, né? Faz parte do autismo, mas muita paciência, né, como a professora Maria diz, muita paciência, muito amor, a gente consegue fazer um autista desenvolver. Não, não tem cura, como a página diz. O autismo não tem cura, as pessoas têm que se conscientizar disso, porque as pessoas, elas idealizam um filho, né, e não é assim. Então, a gente tem que ter aquele respeito pelo autista, né? É uma troca e eu ganho muito. É uma troca e eu ganho mais ainda. Eu creio nisso. Assim. Que nós mães, nós avós, que passamos, né, lutas, né, e então vir um conteúdo te ensinando como fazer, nossa, é muito gratificante, é muito bom. Não, bom porque nós do outro lado aqui, né, nós percebemos que vocês fazem com muito amor, realmente preocupado em solucionar esses probleminhas, né, essas dúvidas, né,
que nós temos, você tem essa preocupação. É uma página verdadeira. A gente sente isso, é uma página verdadeira. Foi o que me fez seguir. Também tenho recebido vários comentários e esses comentários são significativos e importantes para que a gente possa construir maiores informações. O conhecimento é a base de todas as respostas para conseguir o necessário para a criança se desenvolver. O conhecimento vai fazer e faz a diferença. Veja alguns comentários que vou ler para vocês verem o quanto é importante a busca do conhecimento. Então eu agradeço esses comentários e esses comentários que nos impulsionam a estar junto com vocês na busca de maiores informações. Mais alguns comentários. Que sabedoria! Queria ter você por perto. Parabéns! Outros pais falam assim e profissionais falam assim: boa noite, adoro lhe ouvir e passar o que escuto de você. Deus te abençoe por ser essa profissional maravilhosa. Um pai dizendo o seguinte: tenho um filho autista, com suas dicas e conselhos, como isso tem me ajudado. Parabéns pelo profissionalismo. Muito obrigado. Professora, amo suas dicas. Faz tempo que sigo a senhora, sou sua fã. Tentando colocar suas dicas com meu filho de 2 anos e 7 meses. Parabéns pelo ótimo trabalho. Está me ajudando muito. Isso são algumas informações. E vocês que me conhecem, vocês que me acompanham, e nesta semana vou falar um pouquinho mais de mim. Desde a década de 70, como professora de uma escola rural, de uma cidade do interior do Paraná, eu me deparei com um universo diferente. Me deparei com crianças com deficiências e crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças com um desenvolvimento diferente. Mas comecei a conviver com essas crianças e me deparei. Eu preciso ir à busca de maiores informações. O meu olhar sempre foi para aquilo que era diferente. E essa diferença, vendo as pessoas diferentes, me fez ir à busca de maiores conhecimentos para poder auxiliar essas crianças no seu desenvolvimento, ensinar essas crianças a melhorar a sua comunicação, melhorar as suas interações e aqueles comportamentos que muitas vezes eram desafiadores para cada um de nós. Na minha caminhada também me deparei com muitas famílias que não sabiam o que fazer. Não sabiam como tratar, não sabiam como cuidar de determinadas crianças, não sabiam como ensinar essas crianças. Mas eu aprendi com esses profissionais também, porque na singeleza de cada um deles, eles estavam buscando maiores conhecimentos e eles também acatavam todas as informações que, sobre a minha responsabilidade, eu transmitia a cada um. E com isso, depois de alguns anos, eu como família tenho um neto autista. Isso foi muito desafiador para mim, isso foi muito difícil, foi um diagnóstico que não se fechava, mas ao se fechar, seus pais assumem a responsabilidade de caminhar com ele no seu desenvolvimento. Ter um neto em nossa família é uma bênção de Deus. Ele nos desafia, ele nos fascina, pois ele tem nos proporcionado um tipo diferente de compreender a vida. São com as diferenças que nós compreendemos a vida. E como diz a avó materna do meu neto, ele é uma criatura única e ele é uma criatura amorosa. Então eu sou grata por tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. E, com isso, tenho cada dia mais buscando maiores informações para estar junto com vocês na busca e na resolução de tantos problemas que cada um de vocês enfrenta. Professores, terapeutas, médicos que atendem as crianças TEAs e compartilham comigo tantas experiências e informações e me autorizam muitas vezes a observar,
a aprender com essas crianças e com isso nós transmitimos maiores informações. O meu objetivo de vida, a minha aspiração é: eu quero ajudar cada um de vocês, pois só o conhecimento, as atitudes assertivas farão a diferença para auxiliar a pessoa autista. As aulas são um passo a passo de informações necessárias para o seu filho, para o seu paciente. Então, todas as aulas que são apresentadas é um passo a passo. É como se fosse assim, uma bula. Não uma bula de medicamento, mas uma bula com informações que são significativas, que são pontuais e que estarão informando a cada um de vocês, dando solução para muitos dos seus problemas. É o momento da virada. Por que o momento da virada? Com as orientações que eu descrevo nas aulas, irão auxiliar grandemente profissionais, pais, para melhorar todo o desempenho, todo o desenvolvimento da criança autista. Então, o resultado está nas suas mãos. Assistam, vejam todas as informações, mas só funciona se você agir. Só funciona se você ouvir e trabalhar. Só funciona se você estiver prestando atenção, se você estiver seguindo este passo a passo. Hoje estaremos falando sobre o comportamento da criança autista. É o maior desafio de cada um de nós. É para mim, como família, e para vocês, como terapeutas, como professores e como família. Isso é desafiador, porque muitas vezes nós vemos um comportamento diferente, nós vemos um comportamento que desafia cada um de nós e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Quantos pais me procuram em busca de informações? São informações que nós vamos falar sobre o comportamento, são informações importantíssimas. E estas aulas irão te auxiliar, te orientar em toda a condução do processo de aprendizagem das nossas crianças com relação ao comportamento. Muitas crianças não se adequam com um ou outro método, mas se adequam a alguns princípios básicos. Às vezes não dá certo uma abordagem, às vezes não se adequa a outras abordagens, mas nós temos princípios básicos que são fundamentais para que você possa auxiliar a criança autista. Vou falar sobre eles. Então, mas muitos se desculpam. Não temos condição, não temos tempo. Quantas desculpas nós buscamos para ouvir um vídeo, para ver as soluções, para fazer um passo a passo de um trabalho que é significativo. Nosso jeito de apresentar as aulas tem uma sequência organizada. Nós temos um jeito que funciona. Então, fica aqui minha dica. Não estamos falando de teoria, não estamos falando de abordagem, nós estamos oferecendo orientações, princípios básicos, comprovados pela ciência. E você que é profissional, você que é família, isso é muito significativo. Então, todo o conhecimento que eu estarei falando sobre o comportamento da criança autista vai fazer a diferença na vida, na sua vida, para atender toda a pessoa autista. Quem é esta criança, Teia? Quem é essa criança que faz parte do espectro autista? Desde o início, o ser humano, nós somos seres sociais. Nós interagimos, nós nos comunicamos pela nossa fala, com a representação do nosso corpo. Então, nós somos seres sociais. Nós gostamos de estar junto com as pessoas, nós gostamos de trocar ideias com as pessoas. Mas e agora? Nós trocamos olhares, nós trocamos sorrisos, nós nos alinhamos nos colos das pessoas, dos nossos pais, conforme a intenção do outro.
O dar e o receber faz parte de nós, seres humanos. Mas nós observamos que as crianças autistas têm essa dificuldade de sorrir, de se aninhar no colo, de manifestar os seus desejos, de sorrir quando alguém sorri. Então, nós temos dificuldades nessa comunicação. E devido a essas falhas, dessas habilidades sociais, ele tem uma alta sensibilidade. Ele apresenta dificuldade para regular essas emoções. Para olhar para o outro, eu tenho que estar bem. Para estar participando da vida do outro, emocionalmente eu tenho que estar bem. Então, com isso, eles têm, a criança autista, a pessoa autista, tem dificuldade de interpretar todos os contextos. Por exemplo, na escola, nós nos comportamos de um jeito. Se nós estamos num shopping, nós nos comportamos de outro jeito. Então, nos diferentes contextos, em cada lugar, nós temos uma representação. Este vai e vem de conversas, de ajustes que nós temos que fazer nos lugares que nós estamos, é a grande dificuldade da criança autista. Às vezes eu vejo pais relatando, falo, peraí, mas eu vou numa festa de aniversário, quando eu vou em outra, ele se desajusta, ele se altera, ele tem um comportamento alterado. E agora, o que fazer? Ele tem grande dificuldade nesses ajustes sensoriais. Quando nós falamos em ajustes sensoriais, olha bem, quando nós estamos aqui, diante de um estúdio, são luzes, são sons, é um espaço diferente. Então, nós que somos pessoas típicas, fazemos os ajustes necessários neste momento. A nossa criança autista, independente da sua idade, ela vai aprender, mas ela tem dificuldade de reagir diante desse amontoado de estímulos. E o que nós temos que fazer? Ensinar eles a discriminar, apresentar sons, apresentar luzes, apresentar texturas, apresentar cheiros, apresentar o que? Sensações gustativas. Tudo isso precisa ser apresentado. O mundo precisa ser apresentado para a pessoa autista. Então, olha bem, todas as vezes que você vê uma criança autista alterada, você pode ter certeza que toda ação tem uma reação. Então, quando eu me comporto como autista de forma diferente, eu estou querendo me comunicar. Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo perceber. Às vezes eu vejo, por exemplo, uma criança autista que ao entrar num consultório, ao entrar num shopping, ela fica alterada porque ela não está conseguindo fazer os ajustes naquele espaço. Daí ela chora, daí ela tem uma crise. Daí, por exemplo, ela se porta diferente, ela sai correndo. Tudo isso são manifestações de comportamento. Então, quando você percebe um comportamento alterado, você está vendo que essa criança não conseguiu fazer os ajustes. Pensem assim, se eu tenho um comportamento alterado, eu não consegui fazer os ajustes. Você coloca uma roupa para ela, que aquela roupa incomoda, uma sensação tátil que ela não se adequa. Ela não sabe dizer, olha, essa roupa está me incomodando, mas ela mantém um comportamento alterado. E manter esse comportamento alterado é a forma dele reagir ao meio ambiente. Então, falando um pouco mais sobre esse comportamento. O comportamento do autista, todo comportamento alterado é resultante da dificuldade do processamento das informações, como eu disse, dos ajustes que ela tem que fazer no meio ambiente. Se ela chega no lugar de uma festa, ela tem que saber onde eu vou sentar, o que eu vou fazer, será que é hora de comer, será que não é? Para nós isso é muito simples, para a criança e para a pessoa autista isso é desafiador. Ela vai aprender quando eu antecipo, quando eu discrimino, mas isso é desafiador. O que mais? Ela tem um excesso de sensibilidade.
excesso de sensibilidade às luzes, excesso de sensibilidade aos cheiros, excesso de sensibilidade às texturas, excesso de sensibilidade, por exemplo, em espaços grandes, ela não consegue reagir diante de determinados espaços. E com relação às mudanças de rotinas, ela sai daquilo que ela faz todos os dias e ela tem que mudar, ela tem que levar aqueles conhecimentos de todos os dias para outra situação, ela tem dificuldade nessas mudanças. Por exemplo, todos os dias ela vai para a casa da avó de carro com a mãe e ela segue um caminho. De repente, ela vai com o pai e vai por outro caminho. Daí o que acontece em muitas situações, ela começa a chorar. Ela reage, ela tem um comportamento diferente. Por quê? Porque ela tem dificuldade nas mudanças de rotina. Às vezes ela está se sentindo mal. São razões físicas, está se sentindo mal, está cansada, está com fome, está com sono, está com frio. E ela não sabe dizer para vocês, olha, eu estou com muito sono, estou com fome, estou com sono. E daí ela tem um comportamento alterado. Tudo isso são manifestações. Então, ela não sabe como dizer, ela não sabe como se manifestar, ela não sabe fazer esse vai e vem de conversa. Olha, eu estou com sono, eu vou deitar ali naquele sofá. Tá? Ela não sabe resolver as situações. Então, com isso, ela mantém um comportamento alterado. Ela tem dificuldade de manter a comunicação. Porque a comunicação é um vai e vem de conversa. Você está bem? A pessoa, eu estou bem. Daí você não sabe o que falar, você fala assim, se vai chover hoje? Então, quer dizer, você acha uma saída para se comunicar. E a nossa criança autista tem dificuldade desses planejamentos para se comunicar. E por isso, muitas vezes, ela se torna ansiosa, ela se torna frustrada, muitas vezes com raiva e muitas vezes agressiva. Isso são manifestações de um comportamento de pessoas que não sabem como reagir aos ajustes do dia a dia, tá? Então, e agora? Nós temos ainda mais situações que mostram por que eles têm esses comportamentos alterados. Por exemplo, tem dificuldade de compreender o que está acontecendo. Derramou um café na minha blusa. O que aconteceu? Tá? Que mais? Não consegue expressar seus próprios desejos, não consegue expressar as suas necessidades, vivem tensos e ansiosos, apresentam sensibilidade sensorial, aquilo que eu disse, o mundo é sensorial, todo o universo é sensorial, e eles têm dificuldade de fazer esses ajustes pela grande sensibilidade sensorial que eles têm. E também, às vezes, tem comportamentos alterados, porque é uma forma de escapar às situações que são desafiadoras no dia a dia para ele. Então, o que nós podemos fazer? Como agir diante disso? O aluno autista, a criança autista, pode não ser um expert na empatia, na reciprocidade, mas ele vai aprender quando ensinado. Por isso, eu tenho que antecipar. Você vai numa festa, na festa vai ter doce, na festa vai ter cheiros, na festa vai ter barulho, na festa vai ter bexiga. Eu mostro, eu antecipo as situações. Por isso é uma forma de agir. Então, as nossas dicas, olha bem, primeiro eu tenho que antecipar. Às vezes, pais pegam a mão da criança, lá dentro do carro, falam, nós estamos indo para o shopping. Do shopping resolve ir para a casa da avó. Quer dizer, não mostra um passo a passo do dia a dia para essa criança autista. Lembrando que ela tem dificuldade dos ajustes sensoriais, dificuldades nos ajustes sociais. E o que acontece? Ela mantém um comportamento alterado. Então, nós precisamos mostrar, nós precisamos organizar a rotina, nós precisamos antecipar. Devemos sempre, quando você percebe um comportamento alterado, nós temos que observar por que aconteceu esse comportamento.
Como essa criança interagiu? O que fazer diante dessas situações? Então, como eu disse, sempre antecipar. Ela vai sair a semana que vem, vai para um passeio? Fale para ela, olha, segunda-feira da semana que vem vai acontecer este passeio. Você vai num parque de diversões, terá todos os brinquedos que ela vai presenciar. Mostre para elas, para que ela possa se adequar. Este cérebro dessa criança autista precisa ser nutrido de informações, de ideias. Eles têm dificuldades nesse planejamento de interações sociais, nesse planejamento do dia a dia, e nós temos que fazer, nós temos que antecipar, nós temos que discriminar tudo isso para as nossas crianças autistas estarem mais, de saberem como planejar as situações do dia a dia. As crianças TEAs, as crianças autistas precisam de profissionais, precisam de pais que buscam informações, que vão atrás de conhecimentos. Para quê? Para auxiliar esta criança. Ah, mas ele é leve, é muito leve, mas ele precisa de pais, de profissionais que busquem informações para auxiliar esta criança no seu dia a dia. Então, a nossa criança precisa de atividades que estimulem a organização do material de trabalho. O que significa isso? Organização do material de trabalho. Eu dou um brinquedo para ele, para que ele possa ter atenção, para que ele possa ter concentração, para que ele possa discriminar. Então, todo material didático é uma ferramenta importantíssima para você dizer o que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho um brinquedo e eu mostro para ele assim, olha, este personagem estará aqui do teu lado para te auxiliar nos planejamentos que você precisa para o dia de hoje. Como você vai comer, o que você vai fazer, este personagem estará aqui. Nós estamos dando para ele uma memória de trabalho. Precisamos trabalhar com regras, com normas, tudo isso precisa ser falado. E essas regras e normas podem ser escritas, podem vir através de figuras para que esta criança aprenda e diminua estes comportamentos alterados, tá? Então, tudo isso nós chamamos de rotinas. A rotina é importantíssima para a criança autista, mas não é só deixar a rotina estabelecida e não socializar isso com a criança. Eu preciso dar a ela um passo a passo. Atividades em grupo, brincar com a criança, ensinar essa criança a brincar, a funcionalidade do brinquedo. Se eu tenho uma panelinha, o que eu posso fazer com essa panelinha? Se eu tenho um carrinho, como que eu tenho que ensinar ele a ser funcional. Eu tenho que expressar como trabalhar com essa criança através dos brinquedos. E com isso, eu estou ensinando ela a imitar, através da imitação. E, por exemplo, uma boneca que vai a uma festa, eu visto a boneca vestidinha com uma roupa de festa, ela vai a uma festa. O que ela vai fazer nessa festa? Através da imitação. Eu estou dando pistas visuais, mentais, para esta criança saber como reagir nas diferentes situações. E como vocês podem observar, o quanto é importante nós conhecermos sobre o comportamento, por que ele se mantém alterado em algumas situações, e estou dando dicas de como fazer com esta criança. Mas durante 30 minutos que nós estamos aqui, nós não estamos todas as dicas. Eu sempre passo maiores informações, tá? Tendemos a desconsiderar. Isso é realmente nós pais, eu família, nós profissionais, tendemos a desconsiderar o teor comunicativo de um comportamento. Se eu fecho a cara, eu, pessoa típica, se eu fecho a cara, você olha para mim e fala assim, peraí, ela está com a cara fechada, por quê? O que será que aconteceu? Todo comportamento
de uma criança autista tem um teor comunicativo. Então, prestem bastante atenção aos comportamentos alterados. Seja observadora. Observe com um comportamento alterado o que será que aconteceu antes. E o que será que está acontecendo dentro do ambiente que essa criança está para ela manter este comportamento alterado. Este comportamento muitas vezes diferente. Muitas vezes a criança tem até comportamento de agressividade. O abraço tranquiliza e ajuda a criança a conter a explosão. O abraço é uma peça fundamental no controle de explosão da criança. Mas não é aquele abraço que você aperta e fica. Você abraça, pressiona e solta, tá? Novamente, abraça, tem a pressão e solta. Por quê? Porque muitas vezes existem comportamentos de agressividade, de autoagressão, e nós precisamos manter calma diante desses comportamentos, até que a gente saiba por que deste comportamento. Por isso nós precisamos sempre observar o que antecedeu aquele comportamento desafiador. A rotina ainda é a ferramenta maravilhosa para diminuir o nível de ansiedade, o nível de estresse das nossas crianças. Então, com isso, falei sobre o comportamento, falei sobre a nossa responsabilidade diante desses comportamentos alterados para diminuir essa ansiedade e a rotina como uma peça fundamental porque a rotina nada mais é que uma antecipação do que vai acontecer naquele dia e naquelas situações. Por isso, essas orientações são fundamentais para a melhoria do seu filho e do seu paciente. Até a próxima, professora Marido Virges.